O anticristo é uma pessoa ou um título dado a um sistema de governo ou os dois? Boa, boa. Então, queridos, ao mesmo tempo, e aqui eu quero que vocês pensem junto comigo, ao mesmo tempo que a profecia mostra uma besta com várias cabeças, ela pega uma cabeça dessa e diz que uma cabeça dessa foi ferida. Então, assim, ao mesmo tempo que a besta que sobe do mar, ela tem a figura representativa de uma pessoa, ela também é uma besta com 7 cabeças. Então, é como se ao mesmo tempo que a profecia mostra uma besta com várias cabeças, ela pega uma cabeça dessa e diz que uma cabeça dessa foi ferida. Então, assim, ao mesmo tempo que a besta que sobe do mar, ela tem a figura representativa de uma pessoa, ela também é uma besta com 7 cabeças. Então, é como se o anticristo fosse a extensão de um sistema. Entende? Ele é a representação de um sistema que ele, junto com esse sistema, forma essa besta. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque se a gente afirma que é uma pessoa, só uma pessoa, fica complicado mostrar essa besta com 7 cabeças. Porque então uma pessoa só vai ter 7 papéis, com 10 chifres ainda, e vai dizer que cada chifre é um líder. Então, assim, isso fica complicado porque tudo isso é uma besta que sobe do mar. Mas, ao mesmo tempo, uma das cabeças é ferida como ferida de morte, aonde as pessoas vão se maravilhar depois. Existe um chifre que vai ter bocas, olhos, que vai falar como um dragão. Ou seja, é, é como eu falei aqui, ao mesmo tempo que ele demonstra ser uma pessoa, ao mesmo tempo ele parece fazer parte de um sistema. Então, sim, isso é tranquilo a gente ver, observar e pensar no cenário mundial que a gente está hoje, né? Então, assim, a observação que a gente precisa ter é sempre essa. Calma aí. Existe uma mulher sentada na besta. Então, a mulher sentada na besta, ela tem, dentro de uma interpretação já mais antiga, tradicional, sobre a Igreja Católica, olha, tem muita harmonia, muita harmonia. Porque 7 cabeças, o próprio anjo que está dando a revelação a João fala, as 7 cabeças são 7 montes, em que a mulher está sentada. Quando você pega o Vaticano, você tem lá 7 montes. O Vaticano está construído justamente onde a sede Roma, né? Que era a antiga sede do Império Romano. Então, ali mesmo foi construído o Vaticano. Ou seja, justamente onde estão os 7 montes. E tem lá, você pode abrir aí agora, você vai ver os 7 montes do Vaticano lá, Miquelinos, Piquelinos, são tudo assim em latim. Então, a própria moeda, achados arqueológicos, que foi encontrada da época de Nero, você vê de um lado a imagem do imperador e do outro lado da moeda você vê uma mulher sentada como se fosse uma montanha e mais 6 montanhas ao redor, expressando Roma. Então, uma mulher sentada sobre 7 montes. Então, para aquela comunidade de crentes, né, judeus e não judeus lá do século I, estava muito claro para eles que a mulher sentada na besta era Roma. Agora, quando a gente transporta isso para o cenário que a gente está vendo agora, claro que o Vaticano hoje não tem uma expressão tão grande como era o Império Romano da época, mas ele ainda expressa o Império Romano, né? Porque a gente não pode esquecer que essa mulher, ela é uma mulher que está embriagada com o sangue dos santos. E as nações do mundo se embriagaram com a prostituição, com o vinho da sua prostituição. Ela está vestida de escarlate e de púrpura. Gente, quando você começa a definir as características da Igreja Católica, do Vaticano, do clero romano, ela é uma extensão do que era o próprio Império Romano. As roupas que os imperadores, que os governadores usavam, tinha o escarlate, que é o vermelho, tinha o púrpura, né, que é o roxo,
que é justamente a indumentária que o Papa usa e que os bispos usam. É sempre vermelho e púrpura. Então você tem, é, da mesma forma, né? Existem outras características que a gente não vai definir todas aqui agora, né? O próprio cálice, né? Aqui, da Eucaristia, né? Ou seja, as nações do mundo vêm, beijam a mão do Papa, ou seja, se inclina diante do Papa, ou seja, as nações se prostituem e a gente, se a gente falar lá de trás para cá, quanto a igreja fez em toda a humanidade, né? Quantas pessoas ela matou, quantas pessoas morreram. Ou seja, dentro dessa perspectiva da mulher sentada na besta, existe uma coisa aqui interessante, Kim, que às vezes as pessoas também elas não enfatizam, os teólogos. Está escrito que quando João vê a besta que sobe do mar, e que ela tem 7 cabeças, 10 chifres, e tem uma mulher sentada sobre a besta, então ele traz as características, vai dizer que a mulher sentada é a cidade que está edificada sobre 7 montes. Depois ele vai dizer mais na frente assim, que a besta ela vai devorar a mulher, porque Deus já pôs no seu coração esse intento. Ou seja, as cabeças da própria besta vai devorar a mulher. Ela vai morrer. Ou seja, ela será comida pela própria besta. Então você vê que quem traz a mulher é a besta. Vamos olhar a besta aqui como um sistema, tá? Então esse sistema está atrás, a mulher está em cima, é como se ela estivesse dominando, governando a besta. Então ela está ali em cima, tranquila, está se embriagando com o vinho da sua prostituição, mas vai chegar um momento que a própria besta vai devorar ela. Então, é como se essa prostituta espiritual, aqui a gente está trazendo num contexto espiritual, ela vai chegar ao fim dela, ela vai ser devorada, né? E aí a gente entra, né, dentro daquela questão do grito, né? O grito de alerta, né? Sai dela, povo meu, para que vocês não sejam culpados, né? Ou seja, não incorram na sua destruição, né? Na sua condenação. Então veja que coisa interessante. Dentro da Babilônia tem crentes, pessoas de Deus que precisam sair de lá. Ainda tem gente na Babilônia que Deus está chamando para sair. Então, quando a gente fala de sistema religioso, é todo um sistema que herdou, tá, gente? Quando a gente vai falar, eu sempre gosto de deixar claro que quando a gente fala da Babilônia, a gente não está falando das pessoas, né? Existem muitos homens e mulheres de Deus na igreja, né? Pastores, missionários, missionárias, pessoas boas, pessoas sinceras que têm feito uma obra bonita, uma obra especial para Deus. A gente está falando do sistema religioso, da teologia adulterada, né? Ou seja, das interpretações contrárias à verdadeira escritura, à verdadeira palavra de Deus. Então, o sistema pagão, o sistema babilônico, esse sistema que adulterou as escrituras, que governa ainda a mente que daqueles que herdaram o mesmo sistema, tem que sair dele. A gente está falando de Shabat aqui agora, a gente está falando da Kasherut, a gente está falando das escrituras, que foi jogada de lado por causa desse sistema. Esse sistema é da Grande Babilônia. Ela tem que sair dela, tem que sair desse meio. Volto a dizer, eu não estou falando das pessoas, eu estou falando do sistema. É voltar a pensar como as escrituras. Volta para Jerusalém, sai de Roma. Né? Volta a praticar os mandamentos de Deus. Deixa os conceitos teológicos que estão contrários à palavra para lá. Se junta, vem para caminhar com a palavra de Deus e deixa o sistema de Roma. Porque vai chegar um momento que ela vai ser destruída, ela vai ser devorada, porque a própria besta vai devorar ela. Ah, ok, vamos ser bem literalista aqui? Não estou sendo fatalista, estou sendo literalista dentro de um conceito, tá? Então, assim, imagina todo um sistema de ONU, um sistema político que existe hoje com várias cabeças, e vai chegar um momento que essa expressão do Vaticano, essa expressão dessa religião, ela vai acabar. Por quê? Porque a própria besta vai devorar ela. É apenas uma ideia dentro daquilo que ainda pode acontecer. Né? Rabi, mas eu acho que também tem a questão da origem, né? Porque Roma é Edom. E também Uhum. sabemos que isso é muito antiga, essa questão da batalha entre Jacó e Esaú, né? E até mesmo a profecia, acho que em Obadias, sobre essa destruição final sobre Edom. Talvez, não sei, Justamente. condiz com E isso, a cor, porque.
E a cor de Edom é vermelha. É, exato. Justamente. Justamente. O sistema de Edom. Verdade, verdade. Completar o assunto da mulher sentada na besta, eu sei que existem as teorias, né? Hoje existe a teoria de que a mulher sentada na besta, a grande prostituta, seria Jerusalém, porque aonde foi que foram mortos os profetas? Foram em Jerusalém. Então, assim, não se harmoniza, tá? Por mais que tentem pegar os textos em que Hashem compara Jerusalém a uma prostituta, existem vários textos, porém foram momentos da história. Jerusalém, ela não é uma cidade chamada de prostituta, ela é a cidade do grande rei, ela é o Monte Sião. Então, ela teve momentos de prostituição, ela não é a prostituta. E uma outra coisa interessante é que Jerusalém não foi edificada sobre sete montes, você nunca vai encontrar sete montanhas ali. Então, não tem muita harmonia com essa ideia, tá? Outra coisa que tem também surgido como teoria é harmonizar a figura da mulher, a prostituta, a Dubai, a parte dos árabes, né? A parte oriental muçulmana. Porque realmente, se você hoje fizer um paralelo de riqueza, a mulher sentada na besta, ela está vestida de púrpura escarlate, ela está cheia de ouros, adornada com ouros e pedras preciosas. Quando você vai para o mundo muçulmano, toda essa parte do Oriente é a mais rica do mundo. E eles têm até ouro na comida. Até ouro na comida. Falta só a água virar ouro. Então, assim, o nível de riqueza e ostentação é muito grande. Agora, voltamos ao ponto. Se você tenta harmonizar isso com Meca ou Dubai, você nunca vai encontrar uma cidade edificada sobre sete montes. Não existe dentro da cultura judaica uma figura religiosa que esteja ali vestida de púrpura, né? Que seja a sua marca principal, púrpura e escarlate. Eles vendem, eles estão ali cheios de tecidos preciosos, ouro, prata preciosa, mas é muito genérico, ou seja, muito diversificado. Você não tem uma coisa centralizada. Então, por isso as teorias não se sustentam muito.